Bom dia a todos. Estamos aqui com mais o estudo do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, esse livro maravilhoso. E vamos fazer então a nossa leiturinha, né, de harmonização do livro Migalha, com o texto que chama Rendimento. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhas é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem pelas contas de Deus. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a espiritualidade amiga, por esse momento. Hoje, nesse sábado de manhã, a gente fazendo aqui o estudo da Joana e pedindo, né, que sejamos amparados, que possamos, através desses estudos, serenar os nossos corações e ter as soluções, as intuições que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a gente vai falar de um tema bem interessante, que todos são interessantes, né, mas esse vai falar dos vícios e delitos, né? A gente sabe, é uma coisa muito falada dentro do meio espírita, que tudo que nós somos hoje é fruto de comportamentos, de vidas pretéritas, de comportamentos que nós tivemos, né, em outras existências, muitos por conta da nossa baixa moral ainda, muitos provocados pelo instinto, pela necessidade de sobrevivência. E a Joana, né, com seu viés psicológico, vai explicar aqui um pouquinho nesse texto sobre isso. Então ela vai falar assim, ó: condicionamentos passados, fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito, ressurgem como incontidas impulsões, que se transformam em vigorosos senhores do que lhe padecem a injunção, né? Então ela está falando que, assim, uma coisa que já está ali, adormecida, a gente sabe que fica gravado no nosso perispírito, né? De repente, com numa certa encarnação, aquilo pode se transformar num senhor. O que é um senhor? É algo que vai direcionar a nossa encarnação. Procedentes do pretérito espiritual, como a gente falou no início, fazem-se dilaceração da alma desde cedo, quando o processo da reencarnação se consuma. Constituem imperiosos tormentos que aparecem reiteradamente, dominam e destroem os seus êmulos, formam as paisagens lôbregas do mundo moral da criatura humana. Então, esse primeiro parágrafo, ele já mostra, né, como há a interferência da parte espiritual no problema dos vícios e dos delitos, né? E mais uma vez eu deixo aqui a minha consternação, né? Porque é realmente uma pena ainda ser muito pequeno a união da medicina com a espiritualidade, porque seria de grande ajuda se a medicina, se a ciência já aceitasse em larga escala, a interferência espiritual seria muito mais fácil de tratar, né? Porque é o que ela está falando aqui, na verdade, é claro que existem as razões físicas, mas tudo que está ali nesse perispírito, tudo que esse espírito já vem sofrendo em outras encarnações, vai ser responsável como ela fala aqui, pelas paisagens lôbregas do mundo moral da criatura humana. Tomam corpo em decorrência dos maus hábitos, estimulados pela insensatez e cultivados pela permissividade social. Então, reparem se não é, e eu gosto, né, porque a Joana, ela é muito atual, gente. Isso é o que a gente está vendo hoje, nesse exato momento. E talvez se você escutar esse áudio daqui a 20 anos, a situação vai estar a mesma, né? Que é o que ela está falando. Isso já vem. E vai tomando corpo com os maus hábitos, que não são limitados, a insensatez, que ninguém. A pessoa já é insensata, mas ela vive também num contexto de insensatez, e essa permissividade social, né? Tudo pode. E se você ainda vai tentar conter alguma coisa, você ainda está errado. Assumem aspecto inocente e se incorporam à personalidade, tornando-se uma segunda natureza que absorve os recursos superiores da vida, culminando por serviciar e vencer os que derrapam na sua inditosa direção.
possuem uma gênese e uma gama diversa e complexa, né? Então, a gênese é assim, o que vem lá da origem, né? A gênese seria a origem. Então, esses vícios e delitos possuem uma origem, uma gama diversa e complexa. Todos decorrem do espírito dúbio e procedem da fraqueza interior dos que se aplicam em consórcio da dependência inditosa. Então, ela vem falando aqui de uma certa fraqueza do espírito, né? O espírito, ele não consegue ter a força suficiente de sair daquela situação. E aí, por isso que a situação vai se piorando e, de repente, vai se piorando até de encarnação para encarnação. Florescem pestilenciais na alma, na mente, no corpo. São paixões dissolventes que envenenam com tenacidade em programática segura. Seja sob qual aparência as descubras em ti, não lhes deis trégua, né? Então a Joana aqui ela está partindo do princípio de que quando a gente de que os maus comportamentos, né, sejam os vícios, os delitos, eles já deixam indícios ali, né? E o que ela está fazendo o convite, está sugerindo, está rogando que a gente faça, é que ao menor sinal, né, igual doença, assim, ao menor sinal de algum sintoma, procure um médico, não é assim que a gente fala que a gente lê às vezes na internet, né, ou na bula de um remédio, a qualquer adversidade desse remédio, procure um médico. E aqui ela está falando, ó, a qualquer sob qual aparência, seja sob qual aparência os descubra em ti, não lhes deis trégua. A mentira inocente estimulada transforma-se um dia numa calúnia bem urdida. Uma taça de licor singela, repetida, faz-se veículo da alcoolofilia martirizante, né, do alcoolismo. Um delíquio moral momentâneo, aceito com naturalidade, abre as portas da dignidade à corrupção. E isso com tudo, né, gente? Então ela tá falando que, assim, uma coisinha que às vezes é pequena, e isso é muito interessante até para pais e educadores, né? Uma coisinha, não tem problema, é bonitinho, fulano fazendo isso é coisa de criança. É muito importante essa atenção para não naturalizar um comportamento que, na verdade, é prejudicial. Ser severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. Um descuido, uma concessão, e se estabelecem os vínculos inditosos. Então é o vigiar e orai, né, que Jesus já nos ensinou. Morigeração e cuidado deves manter, mesmo que os outros se favoreçam com maior soma de liberdade, a fim de preservar-se das artimanhas dos vícios e delitos que trazes do ontem, que pode adquirir hoje e que estão táceis por toda parte, né? Então a Joana vem fazendo esse apelo para que nós vigiemos e oremos o tempo todo, para estar atentos a essas mínimas coisas, aos maus hábitos, aos maus pensamentos, aos vícios não só de drogas, de sexo, de jogo, mas também aos vícios de comportamento, falar mal do outro, não ter empatia, ter dificuldade de perdoar, dar margem para o orgulho, para a vaidade, mentiras, como ela fala aqui, né? Pensar mal do outro, nervoso, raiva, angústia, tudo isso são vícios e delitos que nós trazemos de outras encarnações e que, ao menor sinal, nós devemos combater. Sublimes realizações, tarefas nobilitantes que suportam graves investidas do mal, homens e mulheres resolutos que se ofereceram ao bem e ao dever, tombaram inermes ante os vapores dos vícios sociais e delitos morais aparentemente ingênuos, que terminaram por vencer as decisões robustas em que fraquejaram. Então aqui ela está falando que quando a gente lê esse texto, né, pode parecer que assim, mas eu não vou cair nessa, né? Só cai nessa quem é fraco, só cai nessa quem tá já no meio do crime, só cai nessa quem tá no meio de viciados. E ela fala aqui, ó, homens e mulheres que estavam predispostos ao bem, que ela fala que se ofereceram ao bem e ao dever, tombaram por conta da falta de atenção. Vigia e prescruta teus sentimentos. Se descobrir tendências, inclinações, não adies o combate, e nem te concedas pieguismo. Luta e vence-os de uma vez, arrebatando os elos mantenedores da viciação e os delitos, a fim de lograres o êxito que persegues.
anelas e necessitas, né? Então, lembrando que, como na nossa vida espiritual nós temos uma sequência, a gente tem que tentar fazer esse combate, preceder o bom combate, como dizia Paulo, para que a gente elimine já esses traços nessa encarnação. E se a gente não conseguir eliminar totalmente, que a gente já reduza para que numa próxima seja mais fácil eliminar. É. Então, que esse texto ele possa ter ajudado a você que está nos ouvindo, né? Mesmo que você pense de imediato, mas esse texto não é para mim, essa leitura não é para mim, porque eu não tenho vício em nada, né? Eu não sou viciada em jogo, não sou viciada em comida, não sou viciada na parte sexual, não sou viciada em nada. Então, eu não preciso, né? Vou passar direto por esse capítulo. Nós sempre trazemos vícios que são hábitos que estão incrustados na gente, né? E que nos fazem mal. E é o que a Joana fala. Qualquer sentimento, porque às vezes a gente tem um vício moral que lá na frente vai gerar um outro vício material. Então, por isso que que ela chama a gente para essa preocupação, né? Porque qualquer coisa, mesmo que pareça uma coisa ingênua, mesmo que pareça uma coisa que, que não vai gerar grandes consequências, hoje pode não gerar, mas lá na frente vai gerar. Então ela fala para a gente ter essa atenção e não ficar se preocupando, mas isso eu faço de vez em quando, mas isso não vai dar nada não, que a gente corte, porque lá na frente, dependendo da dificuldade que a gente passar, isso pode aumentar, né? É igual a meditação. A meditação, quem fala sobre meditação, fala que a gente tem que meditar todos os dias para ir treinando o nosso organismo, para quando a situação difícil chegar, nós já conseguirmos meditar e driblar aquele nervosismo, aquela ansiedade. Se a gente deixar para fazer meditação quando a situação grande chegar, não vamos conseguir, porque não vamos ter a habilidade, o corpo treinado, o corpo e a mente treinados para lidar com aquela situação. E o que a Joana está falando é a mesma coisa, a gente não sabe as voltas que a vida dá. Então, hoje, você consegue fazer uma coisinha ali, uma coisinha acolá, que te prejudica de vez em quando, porque a sua vida está tranquila. Mas você não sabe se na hora que a sua vida ficar complicada, se isso que você faz hoje um pouquinho ou só de vez em quando, pode se tornar um hábito, né? Então, por isso que ela deixa esse recado. E aqui, então, a gente agora vai finalizar com a nossa prece, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Joana por esse texto maravilhoso, né, que nos desperta, nos acorda, nos faz refletir, deixando essa mensagem e recomendando mais uma vez essa leitura tão importante e desejando que todos, encarnados e desencarnados, possam ter sido atendidos nas suas necessidades durante esse estudo, em especial aqueles que de fato enfrentam algum problema, né, que já detectaram um vício, um hábito, desejando e esperando, sinceramente, que todos nós consigamos eliminar, né, como a Joana disse aqui, não dar trégua e começar esse combate, para que nós possamos sempre nos tornar de fato essas pessoas de bem que nós desejamos ser. Que assim seja, graças a Deus.